Você é mais forte do que você pensa. Às vezes a vida te joga para o chão. E quando isso acontece, é fácil sentir que tudo ao seu redor está desmoronando. As dificuldades parecem maiores do que sua capacidade de enfrentá-las. E a sensação de que você não vai conseguir vencê-las parece te dominar. Você se vê tentando se levantar, mas se sente fraco, cansado, sem forças para continuar. E de repente você começa a duvidar de si mesmo. Será que você realmente é capaz? Será que você tem uma força suficiente para seguir em frente? Deixa eu te contar uma coisa. Essa sensação de impotência, essa dúvida, não define quem você é. O fato de você estar lutando, de sentir medo ou cansaço, não significa que você é fraco. Muito pelo contrário, só mostra o quanto você é forte. Porque ser forte não é não sentir medo ou não cair. É levantar-se a cada queda. É ter a coragem de continuar quando tudo dentro de você grita para desistir. Você já passou por tantas situações difíceis na vida, já superou tantos obstáculos e olha onde você está agora. Você está aqui, vivo, respirando, com mais um dia pela frente. Não é coincidência. É a força que você nem sabia que tinha, mas que esteve dentro de você o tempo todo, mesmo nos momentos em que parecia faltar tudo. Quando você olha para trás, o que você vê? Você vê tudo que já superou, tudo que conquistou, e mesmo que você não tenha alcançado tudo aquilo que desejava, você ainda está de pé. E isso é uma prova da sua força. A força que você tem não está em não ter falhado, não está em ser perfeito. Está em continuar, mesmo quando tudo te empurra para o outro lado. Está em ainda acreditar, mesmo quando parece que não há mais razão para isso. Deus, lá de cima, olha para você e vê cada passo que você deu, cada batalha que você lutou e não desistiu. Ele sabe da sua capacidade, Ele conhece o seu coração e, mais importante, Ele está com você, te sustentando quando você acha que não vai conseguir mais. Se você está se perguntando, eu sou realmente forte? Eu te respondo, sim, você é. A sua força não está na ausência de medo ou dor. Ela está na sua coragem de continuar lutando, mesmo quando a vida parece um campo de batalha. Ela está na sua capacidade de recomeçar, quando o mundo diz que já é tarde demais. Não deixe que a dúvida e o medo te façam esquecer de quem você realmente é. Agora me diga, o que te impede de ver sua verdadeira força? Talvez seja o medo de falhar de novo, ou talvez você tenha se acostumado com a ideia de que não é capaz. Mas a verdade é que você é muito mais forte do que pensa. E com a ajuda de Deus, você tem a força para seguir em frente, para superar qualquer obstáculo. Não é porque você caiu que você não pode se levantar. Levante-se, continue e lembre-se, você é mais forte do que pensa. Para reconhecer sua força, você precisa tomar algumas atitudes. Precisa agir. Primeira ação: decida que o que ficou para trás não vai te prender mais. O primeiro passo para recomeçar é fazer uma escolha poderosa. Você não vai mais deixar que o que aconteceu no passado defina o seu futuro. Pode ser que você tenha sofrido, falhado, perdido, mas a única forma de mudar isso é começando do ponto onde você está agora. Não tem mais espaço para olhar para trás com dor. Hoje, você decide que o que já passou não vai mais ter poder sobre sua vida. Você pode sim fazer diferente. E se você precisa de força, lembre-se, essa força está dentro de você. E Deus te deu o poder de recomeçar sempre que precisar. Segunda ação: deixe para trás o que te puxa para baixo. Não adianta querer recomeçar e continuar carregando os mesmos pesos. Chegou a hora de dar tchau para tudo aquilo que não te serve mais. Amizades tóxicas, pensamentos autossabotadores,
hábitos que só te afastam dos seus sonhos. Você tem que se livrar de tudo isso. Não tem mais espaço para essa energia negativa na sua vida. Liberte-se do que não te faz bem. Faça isso com coragem, porque você merece um ambiente que te impulsione para frente. Você não é obrigado a carregar esse peso. E ao deixar para trás o que não te serve mais, vai abrir caminho para o novo. Terceira ação: escolha agir, mesmo quando o medo bater. A maior barreira entre você e a transformação está no medo. Medo de falhar, de errar, de se machucar. Mas eu vou te falar uma coisa: agir é o antídoto contra o medo. Não importa se o medo vai vir, a questão é o que você faz quando ele aparece. O medo não precisa te paralisar. Não espere até se sentir 100% pronto ou seguro, porque isso pode nunca acontecer. Dê o primeiro passo e depois o próximo, e assim por diante. A cada passo, o medo vai perdendo o controle e você vai se tornando mais forte. Quarta ação: invista em você mesmo, sem desculpas. Você é a pessoa mais importante da sua jornada de recomeço. Investir em você não é egoísmo, é essencial. Isso envolve cuidar da sua saúde mental, emocional e espiritual. E também investir no seu conhecimento, nas suas habilidades. Você tem algo único para oferecer ao mundo. E o primeiro passo é se preparar para isso. Não importa o que os outros pensam ou o quanto eles possam duvidar. Invista em você, se desafie a crescer. Deus está com você nesse processo e Ele vai te dar sabedoria para alcançar o que você precisa. Quinta ação: confie que a mudança acontece de dentro para fora. Você pode começar mudando tudo ao seu redor, mas a verdadeira transformação começa dentro de você. Mude sua mentalidade, mude sua forma de enxergar os desafios e você vai ver que o resto se ajusta. Se você acreditar que pode recomeçar, se você decidir se dar uma nova chance, tudo vai se alinhar. Deus pode operar essa transformação, mas Ele vai te guiar por meio da mudança interior. Aceite o que Deus tem para você, porque o que Ele tem preparado para você é muito maior do que você imagina. Deus está com você nesse processo de recomeçar e é Ele quem oferece a força que você precisa. Não importa o quão difícil tenha sido o seu caminho até aqui, a verdade é que Deus nunca desiste de você. Quando você decide dar o primeiro passo, Ele está lá, pronto para te apoiar, pronto para te fortalecer. Lembre-se do que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é só um versículo bonito, mas é uma promessa poderosa. Com Deus, você tem acesso a uma força que vai além das suas limitações. Não importa o quanto você tenha falhado ou quantas vezes você já tenha tentado e não tenha conseguido. Deus está sempre pronto para te ajudar a levantar, te dar sabedoria e discernimento para que você mude a sua direção. Deus não olha para o seu passado com condenação. Ele olha para você com misericórdia e graça. Ele não está dizendo que você está perdido ou que não tem mais jeito. Pelo contrário, Ele está dizendo que há sempre uma oportunidade para recomeçar, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Deus é especialista em transformar as situações mais desesperadoras em histórias de vitória. Então, quando você sentir que o caminho à frente parece escuro ou que você não tem forças para continuar, lembre-se de que Deus é sua luz e sua força. Em momentos de fraqueza, Ele te levanta e te guia com amor. Quando você se entrega a Ele, seu propósito se alinha com o plano dele. E é aí que as portas começam a se abrir. Deus não vai te deixar no meio do caminho. Ele está pronto para te guiar por meio da transformação, da cura e do recomeço. Agora, com tudo isso em mente, é hora de dar o passo final. Você não está sozinho nessa caminhada.
Deus está com você em cada momento, te guiando e te fortalecendo para que você consiga enfrentar os desafios que aparecem no caminho. Mas a decisão de recomeçar é sua. A escolha de seguir em frente depende de você. E é exatamente isso que você precisa entender. Você é mais forte do que imagina. Talvez você tenha passado por momentos em que se sentiu fraco, sem forças, como se nada fosse mudar. Mas Deus colocou em você uma força inabalável. E é essa força que vai te tirar de onde você está agora e te levar para um lugar de realização, de paz e de propósito. Ele já fez a parte dele. Agora é hora de você agir e acreditar no que é possível para a sua vida. Seja forte, seja corajoso e siga com Deus no controle, porque Ele é quem vai te sustentar. Uma lição que precisamos aprender, se quisermos viver bem, viver com mais energia e propósito, é a lição de fazer o melhor com aquilo que se encontra em nossas mãos no momento. Você se lembra de como Jesus nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não nos ensinou a lamentar pelo pão de ontem ou nos preocuparmos com o pão de amanhã. Não se esqueça disso. O pão de hoje é o único que nós podemos comer. Essa simplicidade de focar no presente, que parece tão óbvia, muitas vezes é esquecida em nossa rotina agitada, onde somos levados a pensar no futuro ou nos perdermos em arrependimentos do passado. Mas Jesus sabia que viver o agora é a chave para uma vida mais leve e equilibrada. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu a capacidade de viver um dia de cada vez. Ele conhece nossos corações e entende que, se tentarmos carregar o peso de todos os dias de uma só vez, vamos acabar sobrecarregados. Por isso, confie nele para prover o que você precisa hoje. A preocupação com o futuro pode até te paralisar, mas a confiança em Deus te liberta. A liberdade que encontramos ao confiar nossos problemas a Ele é o que nos permite respirar com leveza, sabendo que não estamos sozinhos nessa caminhada. Entregar a Deus as nossas angústias nos fortalece, pois passamos a entender que não precisamos ter todas as respostas ou carregar todos os fardos sozinhos. Outras palavras de Jesus que eu sempre faço questão de me lembrar foram quando ele disse para várias pessoas que estavam ao redor dele, ouvindo seu discurso: portanto, não pensem no amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Infelizmente, muitos de nós ignoramos esse conselho, pois achamos que ele é muito irreal. Eu preciso pensar sim no amanhã, argumentamos em nossa mente. Preciso fazer um seguro para proteger a minha família. Preciso guardar dinheiro para minha velhice. Preciso planejar e me preparar para seguir em frente. E sim, claro que precisa. Porém, a palavra pensar, dita por Jesus na época, tinha mais a ver com ansiedade. Então é como se Jesus estivesse nos dizendo: pense no futuro, planeje o futuro e o trate com cuidado, mas sem ansiedade. Tanto que algumas versões atualizadas já colocam assim: não fique ansioso com o amanhã. A ansiedade rouba a nossa paz e nos faz perder de vista o que realmente importa, o presente. Todos os dias, quando acordamos, somos lembrados por nossa mente de todas as tarefas que precisamos fazer, de todas as pessoas que precisamos ver e de tudo que precisa ser resolvido. E logo de manhã já estamos nos sentindo sobrecarregados. Mas eu aprendi uma coisa que tem me ajudado bastante a enfrentar essa aflição que a preocupação me causa. Imagine o seu dia como uma ampulheta, e cada tarefa e obrigação que você faz são como as areias que correm da parte de cima para baixo, lentamente, uma por uma.
Não há forma de fazermos com que aquela areia corra mais rápido, pois a parte por onde ela passa é estreita, a não ser que quebremos a ampulheta. Esse é o ponto. Viver o presente é aceitar que cada coisa tem seu tempo. À medida que permitimos que o tempo siga seu curso natural, sentimos a serenidade de saber que não podemos controlar tudo. É uma lição de humildade e paciência. Estamos diante de dois pontos de eternidade: o passado, que sempre existiu, e o futuro, que está registrado apenas como a última sílaba do que está por vir. Não é inteligente vivermos nem em um ou em outro. O melhor a se fazer é vivermos o único tempo que podemos, o agora. O agora é onde as oportunidades se manifestam, é onde Deus opera os milagres do dia a dia. Quando vivemos no passado ou no futuro, deixamos de ver o que está à nossa frente. Essa distração nos rouba a chance de aproveitar o que Deus está nos dando neste momento. Deus deseja que vivamos plenamente cada segundo, pois é nesse momento presente que recebemos a graça e o amor dele. Não é à toa que Jesus enfatizou a importância de viver o hoje. E nós precisamos aprender a viver com essa perspectiva, agradecendo a cada dia pelas oportunidades que nos são dadas. Às vezes, passamos por momentos de transição em nossas vidas, que nos fazem refletir sobre o que vivemos, sobre os momentos que valorizamos ou deixamos passar. Que tal olhar para essa fase que você está vivendo como uma chance de estar mais presente, de aproveitar mais o agora? Não se trata de esquecer o passado ou de ignorar o futuro, mas de encontrar um equilíbrio, de perceber que a vida acontece no momento que estamos vivendo. Cada dia que nasce pode ser um convite para abraçarmos essa verdade e começarmos a viver com mais propósito e leveza. Como está escrito em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras nos lembram que não precisamos temer o que o futuro nos reserva, pois Deus está ao nosso lado. Ele nos sustenta, nos guia e nos dá forças para enfrentar qualquer obstáculo. Mas agora eu quero falar diretamente com você. Você que talvez esteja passando por uma fase em que sente um peso no coração. Talvez você olhe para os últimos meses e sinta que poderia ter feito mais, que deveria ter alcançado mais, ou que de alguma forma não foi o suficiente. Mas deixa eu te perguntar algo. Será que você não está sendo duro demais consigo mesmo? Será que não está enxergando apenas o que deu errado e ignorando todas as pequenas vitórias que teve ao longo do caminho? Pense nisso por um instante. Quantas vezes você se permitiu celebrar uma conquista, por menor que fosse? Quantas vezes você olhou para trás e reconheceu o quanto cresceu, mesmo nos momentos difíceis? Às vezes, estamos tão focados no que falta que esquecemos de enxergar o que já temos. E o que você já tem é importante. É um reflexo da sua força, do seu esforço e de tudo que você superou para chegar até aqui. Talvez você tenha enfrentado dias em que a ansiedade parecia maior do que você, ou momentos em que a solidão se fez presente de forma intensa. Quem sabe até mesmo tenha sido um período de perdas, de pessoas, de oportunidades ou até de sonhos que ficaram pelo caminho. E tudo bem sentir o peso disso. Tudo bem olhar para essa fase e reconhecer que ela foi difícil. Mas também é essencial olhar para você e reconhecer que você chegou até aqui. E isso é grande. Isso é algo que merece ser celebrado. Momentos de transição sempre trazem uma mistura de emoções. A gente se sente grato, mas também sobrecarregado.
animado, mas ao mesmo tempo exausto. E está tudo bem se sentir assim. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Você tem o poder de transformar esses sentimentos em algo maior. Você tem a capacidade de olhar para o que deu certo, para o que você aprendeu e decidir que daqui para frente vai ser diferente. Às vezes, achamos que mudanças precisam ser grandes e radicais para fazerem diferença, mas a verdade é que são as pequenas decisões diárias que moldam quem nos tornamos. Você não precisa esperar um momento perfeito para começar a viver com mais propósito, mais calma e mais gratidão. Tudo o que você precisa é decidir hoje que vai dar um passo diferente. Pode ser algo simples, como escolher agradecer mais, reclamar menos, perdoar mais rápido, confiar mais em Deus. Com o tempo, esses pequenos passos se acumulam e criam uma transformação real. Então, ao invés de se sobrecarregar com a ideia de uma mudança gigante, foque no que pode fazer agora. Um gesto, um pensamento, uma ação. A vida acontece no presente e cada escolha que você faz constrói o seu futuro. Muitas vezes olhamos para nossas vidas e sentimos que as coisas não estão andando no ritmo que gostaríamos. Queremos respostas rápidas, mudanças imediatas, soluções para tudo. Mas Deus trabalha no tempo certo e nem sempre esse tempo é o nosso. O que parece um atraso pode, na verdade, ser um período de preparação. O que parece um silêncio pode ser Deus te ensinando a confiar mais. E essa confiança muda tudo. Porque quando você entende que não está sozinho, que sua vida não é um acaso e que Deus está te guiando, mesmo quando você não vê, a ansiedade perde a força. Você começa a aceitar o processo, a encontrar paz mesmo nas incertezas. Então, ao invés de se angustiar pelo que ainda não aconteceu, foque no que Deus já fez. Olhe para trás e veja o quanto você cresceu. Se Ele te trouxe até aqui, Ele sabe exatamente para onde está te levando. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças. Mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio. Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado.
Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes, não por falta de fé, mas por cansaço, porque oraram tanto e nada aconteceu, porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento, Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa da verdade que você carrega. Mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes. Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio. É sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo. Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo. Você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena. Mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta, você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade.
Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força, em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor. Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo. E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele. Você não precisa mais fingir que está bem, não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta, tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém, cada vez que você escolheu orar, ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro só para não preocupar quem estava ao seu lado, você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força, vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo, feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave. Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem
te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações, mas Ele quer ouvir a sua voz. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais, mesmo nas noites mais longas da nossa vida. Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus. Pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia. Pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes. Liberta, restaura. Dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode cair, mas não permaneça no chão. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto Reflexão.
para esse seu momento de fé, de renovação das forças e motivação para a sua vida. Antes da gente começar, só um breve aviso. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber os nossos minutos de reflexão todos os dias no seu celular. Nós estamos falando sobre ensinamentos de sabedoria, calma e força que podemos aprender com os apóstolos. E hoje vamos falar de Paulo, o homem que caiu, mas se levantou para transformar o mundo. Você conhece a história de Paulo? Seu nome era Saulo, e antes de se tornar o maior missionário da história da igreja, ele perseguia cristãos. Mas Deus o encontrou no meio do caminho, mudou seu destino e fez dele um instrumento poderoso para espalhar a mensagem de Cristo. A história de Paulo nos ensina que não importa o quão longe você tenha ido ou o quão baixo tenha caído, Deus pode transformar a sua vida e te levantar para um propósito maior. Deus pode te encontrar no caminho errado, mas você precisa reconhecer isso. No livro de Salmos 37, versículos 23 e 24, está escrito assim: O Senhor firma os passos de quem nele se agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Paulo estava no caminho errado quando Deus o encontrou. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa ao perseguir cristãos, até que em uma viagem para Damasco, uma luz o cercou e ele caiu no chão. Naquele momento, Jesus falou com ele e sua vida nunca mais foi a mesma. Mas vamos tirar um instante para refletir além do que aconteceu com Paulo. Quantas vezes você já esteve no caminho errado e demorou para perceber isso? Pode ser que hoje você esteja insistindo em algo que já não faz mais sentido. Talvez seja um relacionamento que só te machuca, um trabalho que já não te desafia, ou até mesmo um comportamento que te afasta das pessoas. O problema não é errar, o problema é não admitir o erro. A teimosia é o inimigo número 1 do crescimento. Ela nos impede de enxergar quando algo precisa ser ajustado, nos faz insistir no que não funciona e nos coloca contra a mudança. Se Paulo tivesse ignorado o que aconteceu no caminho de Damasco, se ele tivesse levantado, limpado a poeira e seguido em frente como se nada tivesse acontecido, ele teria perdido tudo o que Deus tinha para ele. E é exatamente isso que acontece quando não paramos para reconhecer o que precisa mudar em nós. Às vezes não é só a nossa crença ou visão de mundo que precisa ser ajustada. Às vezes é o nosso próprio nome. Paulo era chamado de Saulo antes de sua transformação. Seu nome carregava sua antiga identidade, e quando ele mudou, até isso foi ressignificado. Talvez o que precise mudar em você hoje não seja seu nome, mas sua postura em alguns ambientes. Seu tom de voz quando fala com os outros. Sua forma de reagir diante dos desafios. O jeito como você lida com as dificuldades. Paulo caiu porque era necessário. Às vezes, a vida nos derruba para que possamos enxergar melhor quando estamos no chão. Mas cabe a você escolher. Vai levantar e seguir como se nada tivesse acontecido? Ou vai admitir que algo precisa mudar? Seja honesto consigo mesmo. Onde você tem sido teimoso demais para perceber que precisa de um novo caminho? Você pode cair, mas isso não significa que acabou. Em Provérbios 24, verso 16, está escrito assim: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Paulo caiu no caminho de Damasco, mas essa queda não foi o fim, foi um recomeço. Deus não nos derruba para nos humilhar, mas para nos ensinar. Cair não significa que acabou, significa que há algo a ser aprendido.
E aqui está um ponto essencial. Você não pode confundir uma queda com um destino final. Muita gente desiste porque tropeça uma ou duas vezes e já acredita que não é capaz. Mas se até Paulo, que era um perseguidor ferrenho, teve uma nova chance para reescrever sua história, quem é você para se condenar por um erro? Quantas vezes você já sentiu que sua vida travou por conta de um erro ou de um fracasso? Talvez tenha falhado em algo importante, perdido uma oportunidade ou feito escolhas ruins no passado. E aí, ao invés de levantar e seguir em frente, você se prendeu à culpa e ao arrependimento. Só que a vida não funciona assim. Fracasso não é uma identidade. Você pode ter falhado, mas isso não significa que é um fracassado. Você pode ter errado, mas não significa que a sua história acabou. Paulo passou 3 dias sem enxergar depois daquela queda. Ele precisou desse tempo para refletir, para se reconstruir por dentro, antes de voltar a andar. E talvez seja isso que falta para você, um tempo para assimilar a lição e depois seguir em frente. Se você caiu, não permaneça no chão. Dê a si mesmo a chance de levantar, aprender e seguir adiante. Não é a queda que define sua vida, mas a decisão de se reerguer. A transformação exige renúncia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo não apenas caiu no caminho de Damasco, ele se levantou como uma pessoa completamente diferente. Mas isso teve um custo. Ele precisou abrir mão de quem era, de suas certezas, de seu status e até de sua segurança para viver a nova vida que Deus tinha para ele. E essa é uma das partes mais difíceis do crescimento. Renunciar ao que já não cabe mais em você. Mudar não é só uma questão de querer, mas de estar disposto a deixar para trás aquilo que impede essa mudança. Pode ser uma mentalidade ultrapassada, um hábito destrutivo, uma relação que só te puxa para baixo. Às vezes é a necessidade de estar sempre certo, a dificuldade de admitir quando erra, o medo de se abrir para o novo. Paulo era um homem influente, respeitado entre os fariseus, mas quando decidiu seguir a Cristo, ele perdeu esse prestígio. Foi rejeitado, perseguido e enfrentou desafios que nunca imaginou. Só que ele sabia que não poderia carregar seu passado para a vida nova que estava começando. E você? O que ainda está segurando que te impede de crescer? O que você precisa deixar para trás para viver algo maior? Muita gente quer mudanças, mas não quer abrir mão de nada. Quer um novo começo, mas insiste em levar as mesmas bagagens de sempre. Só que transformação real exige escolha. Você não pode se tornar uma nova pessoa e ainda se apegar ao que te mantinha no mesmo lugar. Paulo nos ensina que crescer dói, mas vale a pena. Porque quando abrimos mão do que nos prende, é que conseguimos alcançar aquilo que realmente faz sentido. Sua missão é maior que as dificuldades. Em Romanos 8,18 está escrito: Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Depois que Paulo se levantou, sua vida não ficou mais fácil. Pelo contrário, ele enfrentou prisões, perseguições, naufrágios, fome e rejeição. Mas nunca desistiu, porque ele entendia que sua missão era maior do que qualquer dificuldade. E essa é uma grande lição para nós. Às vezes, achamos que quando estamos no caminho certo, tudo deveria fluir sem obstáculos. Mas a verdade é que todo crescimento tem um preço. Se você tem um propósito, um sonho, algo que sabe que precisa realizar, esteja preparado para enfrentar desafios. O caminho pode ser difícil.
As pessoas podem não entender e pode haver momentos em que você sinta vontade de desistir. Mas se Deus colocou algo em seu coração, não deixe que as dificuldades sejam a razão para você parar. Paulo escreveu boa parte de suas cartas de dentro da prisão. Ele poderia ter usado sua situação como desculpa para desistir, mas escolheu continuar cumprindo sua missão de onde estava. E é isso que faz a diferença. Não importa onde você esteja, o que importa é como você segue em frente. O que tem tentado te parar hoje? As críticas? O medo? O cansaço? Lembre-se, você não foi chamado para desistir, você foi chamado para continuar. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Deus nos ensina perfeitamente. Nem sempre percebemos no momento, mas cada queda que enfrentamos traz uma oportunidade embutida. O problema é que muitas vezes nós só enxergamos a dor, a vergonha e o fracasso. E isso nos impede de ver o que precisa ser aprendido. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai inúmeras vezes antes de conseguir dar seus primeiros passos firmes. Mas nunca vemos um bebê desistindo de andar porque caiu algumas vezes. Pelo contrário, ele levanta e tenta de novo. Então, por que adultos esquecem isso? Por que ao menor tropeço tendemos a achar que não somos capazes? A diferença entre quem cresce e quem fica estagnado está justamente na forma como encara os tombos. Há quem veja a queda como o fim do caminho, e há quem veja como um impulso para levantar mais forte. Qual dos dois você tem sido? Se cada erro e cada dificuldade te fazem pensar em desistir, talvez seja a hora de mudar sua perspectiva. Você não precisa mais carregar a culpa, o arrependimento ou a vergonha. O que importa não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes está disposto a levantar. Muitas vezes, o que nos prende ao chão não é a queda em si, mas a narrativa que construímos sobre ela. Quantas vezes você já caiu e, em vez de se reerguer, ficou se perguntando: por que isso aconteceu comigo? Ou, será que eu sou mesmo capaz? O problema é que esses questionamentos, quando alimentados da forma errada, não ajudam em nada. Pelo contrário, eles te deixam paralisado. É como se você estivesse preso revivendo a cena do tropeço em câmera lenta, enquanto a vida segue em frente. Se você tem o costume de se apegar aos seus erros e fracassos, talvez seja a hora de mudar o foco. Em vez de ficar remoendo o que deu errado, comece a se perguntar: o que eu posso aprender com isso? O que essa experiência está tentando me ensinar? Toda queda traz um aprendizado. Pode ser sobre paciência, humildade, resiliência ou até mesmo sobre saber a hora de mudar de caminho. Mas só quem escolhe levantar consegue enxergar isso. A queda em si não tem poder para definir ninguém, mas a sua reação a ela tem. A verdade é que ninguém gosta de cair. O tombo dói, machuca o orgulho, mexe com a autoestima. Mas pense em todas as histórias de superação que você já ouviu. Nenhuma delas foi escrita por alguém que nunca caiu. Os maiores vencedores da vida não são aqueles que nunca erraram, mas aqueles que aprenderam a usar os erros como degraus. O fracasso, quando bem aproveitado, pode se tornar a ponte para um crescimento que você jamais teria alcançado, se tudo tivesse dado certo de primeira. O problema é que muita gente desiste antes de chegar nesse ponto. Acham que cair é sinônimo de fracassar, quando na verdade fracasso é desistir de tentar. Se hoje você se sente no chão, sem forças para continuar, saiba que isso não é o fim. Talvez seja apenas um momento de reavaliar a caminhada, entender o que precisa ser ajustado e então seguir mais forte. Levantar depois de uma queda não significa ignorar a dor
ou fingir que nada aconteceu. Significa aceitar que o tombo foi parte do processo, mas que ele não tem poder para encerrar sua história. A vida não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Não importa quantas vezes você tropeçou, quantas escolhas erradas já fez, ou quantas vezes sentiu vontade de desistir. O que realmente importa é o que você decide fazer a partir de agora. Paulo caiu, mas não permaneceu no chão. Ele se levantou, deixou o passado para trás e seguiu em frente para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Mesmo com seus muitos erros, ele seguiu propagando a palavra de Cristo. Porque Cristo é o centro de tudo. E essa é a verdade mais importante que podemos carregar. Cristo é. Ele é a luz no meio das trevas, a força no meio da fraqueza, a esperança quando tudo parece perdido. Ele é aquele que sustenta todas as coisas, que não muda, que permanece fiel quando tudo mais falha. Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é a resposta para as suas dúvidas, o refúgio para os seus medos, a salvação para a sua alma. Ele é a rocha inabalável, o caminho, a verdade e a vida. Quando tudo ao seu redor desmorona, quando você sente que não tem mais forças, Cristo continua sendo. Ele foi rejeitado pelos seus, mas aceito pelo Pai. Foi humilhado pelos homens, mas exaltado acima de todo nome. Ele carregou a cruz e venceu a morte, para que hoje você tivesse vida. Ele não apenas esteve presente na história, ele está presente na sua vida, agora mesmo. Talvez hoje seja o dia de tomar essa decisão, de parar de carregar o peso da culpa, de soltar o que te prende ao passado e de seguir mais forte, porque você não foi feito para ficar caído. Se você me ouviu até aqui hoje, escreva nos comentários a seguinte frase: eu fico de pé. Se você sabe que não precisa se deixar definir pelo que já aconteceu, mas sim pelo que escolhe ser daqui para frente. Escreva isso e declare para si mesmo que a queda não foi o fim. A queda pode até ter feito parte da sua história, mas a sua história ainda não terminou. Tomé foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E ao contrário do que muitos pensam, ele não era um homem sem fé. Na verdade, ele era leal, corajoso e comprometido com o Evangelho. Antes mesmo da crucificação, quando Jesus anunciou que voltaria para a Judéia, os discípulos ficaram preocupados, pois sabiam que os líderes judeus queriam matá-lo. Muitos hesitaram, mas Tomé foi direto e disse: vamos também para morrermos com ele. Ou seja, Tomé não era um covarde. Ele estava disposto a morrer por Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele era um homem que queria compreender as coisas de maneira concreta. Ele não era do tipo que aceitava qualquer coisa sem questionar. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava presente quando Cristo apareceu pela primeira vez. Quando eles contaram o que viram, Tomé não acreditou de imediato. Ele precisava ver com os próprios olhos, tocar nas marcas da crucificação, sentir a realidade daquele momento. 8 dias depois, Jesus aparece novamente no meio dos discípulos. Dessa vez, Tomé estava lá. E antes mesmo que ele pudesse falar qualquer coisa, Jesus olha para ele e diz: ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Naquele instante, todas as dúvidas de Tomé desapareceram. Ele não precisou mais tocar nas feridas. Ele simplesmente caiu de joelhos e disse: meu Senhor e meu Deus. E então Jesus responde algo que é lembrado até os dias de hoje. Porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram.
Essa história não é só sobre dúvida, é sobre transformação. É sobre como a fé pode ser fortalecida mesmo nas nossas incertezas. Porque a verdade é que todos nós já fomos Tomé em algum momento. Todos nós já quisemos ver para crer. Todos nós já pedimos provas. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade está em acreditar antes de ver. Tomé duvidou porque a promessa parecia boa demais para ser verdade. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A verdade é que duvidamos o tempo todo, não só de Deus, mas de nós mesmos, das nossas capacidades, das nossas conquistas. Duvidamos quando estamos prestes a tomar uma decisão e nos perguntamos: será que eu sou capaz? Duvidamos quando alguém nos elogia e logo pensamos: será que essa pessoa está falando sério? Duvidamos quando algo bom acontece e a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: isso não vai durar. O problema não é questionar. O problema é quando a dúvida se torna uma prisão. A dúvida nos paralisa, nos impede de seguir em frente. Faz com que fiquemos esperando sempre mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma prova. E o pior, ela rouba nossa felicidade. Porque quando você duvida de tudo o tempo todo, você nunca consegue aproveitar nada completamente. Você sempre tem um pé atrás, sempre está esperando que algo dê errado, sempre está preparado para se decepcionar. Quantas vezes você deixou de comemorar uma vitória porque achou que ela era pequena demais? Quantas vezes você trabalhou por algo, mas ao invés de se orgulhar, ficou pensando que ainda não era o suficiente? Quantas vezes você se impediu de viver um momento de alegria porque achou que, de alguma forma, aquilo ia acabar muito rápido? É exatamente assim que a dúvida age. Ela coloca você em um ciclo interminável de insatisfação. A gente alimenta aquilo que repete para nós mesmos todos os dias. Se a sua mente está cheia de frases como: e se eu fracassar? E se eu não for bom o suficiente? E se der tudo errado? Você está nutrindo um pensamento de insegurança que te impede de agir. Agora imagina se você começasse a treinar sua mente para pensar diferente. E se ao invés de "e se tudo der errado", você pensasse "e se tudo der certo"? E se ao invés de "e se eu fracassar", você começasse a pensar "e se isso for um aprendizado que vai me levar ainda mais longe"? Porque a verdade é que enquanto você estiver alimentando sua dúvida mais do que a sua fé, a insegurança sempre vai vencer. A pergunta é: o que você tem escolhido alimentar dentro de você? Muita gente só toma uma atitude quando tem certeza absoluta de que vai dar certo. Mas a vida não funciona assim. Se você esperar estar 100% pronto, 100% confiante e sem nenhuma dúvida, vai passar a vida inteira esperando. Às vezes, o que você precisa é simplesmente começar. Começar mesmo que esteja com medo. Começar sem saber todos os detalhes. Começar sem ter certeza do resultado final. Porque é assim que funciona. A confiança não vem antes da ação. A confiança vem depois que você age. Se você só confia quando já tem provas, você não tem fé. Você tem confirmação. Mas a verdadeira fé não é sobre confirmação. É sobre agir antes da certeza. Tomé queria provas. Ele queria tocar, ver, sentir. E quantas vezes a gente também exige isso de Deus? A gente ora, mas espera uma resposta exata e imediata. A gente pede um milagre, mas quer que ele aconteça do jeito que imaginamos. A gente quer confiar, mas só se tiver garantias. Mas Deus não trabalha com contratos e cláusulas de segurança. Ele trabalha com fé. E fé é exatamente isso: confiar sem ver.
Não significa que você nunca vai ter dúvidas, mas significa que, mesmo tendo dúvidas, você escolhe continuar. Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Isso não significa que Jesus desprezou Tomé por querer provas. Significa que ele queria que Tomé entendesse que a fé verdadeira não depende daquilo que os olhos enxergam. E é exatamente isso que Deus espera de você. O maior problema da dúvida não é a incerteza. O maior problema da dúvida é que ela nos afasta de Deus. Porque quando você duvida demais, você se fecha. Você para de orar, para de buscar, para de acreditar que as coisas podem mudar. Só que Deus sempre está agindo. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você acha que nada está acontecendo. Ele está trabalhando nos bastidores, movendo coisas que você nem imagina, criando oportunidades que ainda não chegaram até você. Mas se você viver apenas esperando evidências, você pode perder o processo. E Deus não trabalha apenas no destino final, Ele trabalha no caminho. Talvez hoje você não veja a resposta, mas isso não significa que ela não está chegando. Talvez hoje você não entenda o porquê das dificuldades, mas isso não significa que Deus não tem um propósito para elas. Pare de se prender às dúvidas e comece a viver pela fé. O que você tem condicionado na sua vida? O que você só está disposto a acreditar se tiver provas concretas? Será que você só vai acreditar que você pode ser feliz quando tudo estiver perfeito? Será que você só vai acreditar que tem valor quando alguém disser isso para você? Será que você só vai confiar em Deus quando Ele te der exatamente o que você pediu? Talvez hoje seja o dia de você parar de duvidar tanto e simplesmente confiar. Porque a dúvida paralisa, mas a fé liberta. A dúvida te impede de avançar, mas a fé te leva para frente. A dúvida te deixa preso no passado, mas a fé te coloca no caminho do futuro que Deus preparou para você. Então hoje eu quero te desafiar a dar um passo de fé, a parar de esperar provas e simplesmente confiar. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu escolho confiar. E mais do que escrever, comece a agir, porque a fé só se torna real quando você a vive. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e admira, e nós nos vemos no próximo Minuto Reflexão.